Olá, sejam muito bem-vindos ao Cérebcast, um podcast dedicado a levar conscientização sobre campanhas sazonais a todas as empresas, parceiros, municípios, em toda a comunidade em geral. Eu sou Gabriele Quevedo, do setor de comunicação e marketing da ServPref. Junho é o mês dedicado à conscientização à doação de sangue. Informação que chega a todos os nossos municípios e parceiros de incentivo a esta doação de sangue para que mais pessoas sejam doadores, parceiros de ações como esta. Para falar sobre esse tema, eu recebo hoje a doutora Denise Almeida. Doutora Denise tem uma vasta experiência na área de hematologia, sendo referência na nossa região de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e em todas as nossas regiões aqui locais, né, doutora? Isso mesmo. Hã, então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer realmente estar aqui conversando sobre esse assunto. Nós da área da hematologia e hemoterapia sabemos da necessidade real com relação às doações de sangue. Então é importante que a gente, né, que trabalha diretamente nessa área e que tem uma necessidade pontual das transfusões, possa estar aqui hoje conversando com vocês, para dar informação sobre como funciona, né, quais são os serviços que a gente tem, de necessidade, enfim, hoje para informar cada vez mais vocês. A doutora Denise integra o Hemovitale, que é o novo centro de hematologia aqui de Passo Fundo. Quando falamos em doação de sangue, há muitas teorias, mas pensamos apenas no momento da coleta, mas também não pensamos que há toda uma logística por trás de uma simples doação, especialmente para quem acompanha esses pacientes que necessitam de doações diversas e que dependem diariamente dessa transfusão. Doutora Denise, depois de anos de atuando como hematologista, o que mais marcou você sobre a importância da doação de sangue e também sobre o Junho Vermelho que nós abordamos nesse especial mês? Então, como, a gente fala, na verdade, na área de hematologia, a gente tem uma necessidade pontual de transfusões por conta dos nossos pacientes. São pacientes extremamente graves que têm necessidades, de transfusão. Sabemos que uma doação de sangue habitualmente pode, eh, dar ao paciente até 4 hemocomponentes. Então, uma pessoa que doa esse sangue total, isso é fracionado em 4 hemocomponentes, e esses 4 hemocomponentes são muito necessários, assim, a isso. Então, habitualmente, de uma doação de sangue total, pode ser feito concentrado de hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado. Então, uma pessoa que doe possa, efetivamente, doar, né, esses componentes a até 4 pessoas, né. E essas necessidades são muito, reais, assim, né, nesse nosso dia a dia. Como trabalhamos com leucemia, com pacientes com, doenças oncohematológicas, necessitamos muito sim dessas doações. E nesse período do ano em especial, as doações acabam, reduzindo, né, por conta dos resfriados, das vacinas, e isso pontualmente então, faz com que a gente cada vez mais tenha que estimular a campanha, né. É importante que a gente possa, frisar, a questão, assim, das doações de repetição. Existem doações de reposição, que é no caso, assim, aquele nosso paciente que precisa, a gente informa aos familiares para ir doar. Mas para a gente o mais importante é que seja um doador de repetição. Aquela pessoa que tem, né, o seu objetivo de doação, vai doar mais vezes no ano. Então é importante isso, né. E o cuidado também para consigo, né. Então quem doa, e a gente costuma falar muito do Cristiano Ronaldo, hoje a gente falando, né, em Copa, ele para a gente é um grande exemplo, porque, é uma pessoa que se cuida, né, que não faz tatuagem, que não faz outros procedimentos exatamente para poder então conseguir, doar o sangue efetivamente, então, pelo menos 3 vezes ao ano. Então é importante que a gente possa realmente, ter esse estímulo, né, e que a gente possa realmente informar as pessoas, né, dessa necessidade, e que cada vez mais, a necessidade é maior, né. Claro, a gente fala como hematologista, no sentido de que a gente tem o paciente lá com leucemia que necessita o sangue, mas o sangue também é necessário para outras condições. Um paciente que tem um acidente automobilístico, que tem uma perda de sangue importante, ele vai ter necessidade de transfundir. É um paciente que tem uma cirurgia marcada, que é uma cirurgia que vai ter uma perda, de sangue, vai precisar transfundir. Então, existem muitas necessidades. E o sangue,
Ele não tem nenhum outro substituto. Hoje, por mais que a ciência melhore nessa condição, não se, conseguiu descobrir nada melhor do que o sangue, e que consegue fazer todo o seu objetivo, que é transportar oxigênio, né, conseguir dirimir essas questões de coagulação. Então, realmente, o sangue ainda é uma necessidade pontual e que a gente precisa, né, do doador, para que a gente possa beneficiar esse sangue doado, para que possa ser transformado em componentes. Então, é essa que é a nossa necessidade. Doutora, o que mudou na cultura de doação de sangue? Ainda há muitos mitos e verdades sobre a doação de sangue, sobre o doador. Como você avalia essas questões? Olha, acredito que isso já melhorou bastante, nesse sentido, assim, de que, às vezes as pessoas tinham: "Ah, eu vou doar sangue, mas eu vou me contaminar lá". Não é isso que existe, né. Então, normalmente, todos os produtos utilizados, então, para se coletar o sangue, é tudo esterilizado. As técnicas, de asepsia são fundamentais, assim, nesse sentido de evitar qualquer risco de infecção, de contaminação da bolsa e a pessoa que doa, ela não vai se contaminar com nada, né. Então é importante dirimir isso. Uma outra questão, assim, são os cuidados, né, com relação a quem vai doar, no sentido que a gente cuida também da pessoa que doa. Então por isso que tem algumas questões de restrição, né, para quem vai doar, no sentido assim, tem uma asma brônquica, né, que o período agora é um período assim. Então habitualmente a gente procura que essa pessoa não doe nesse momento, para que melhore, para depois poder doar. Então também a gente tem esse cuidado com relação ao doador, né. Questões assim: em quanto tempo se repõe esse sangue? A gente está produzindo essas células sanguíneas em bilhões por dia. Então a pessoa que doa, habitualmente já no dia seguinte já vai estar produzindo mais células, não vai ficar anêmico por conta disso, né, então isso também é uma outra condição. Então várias questões, assim, eu acho que a informação hoje cada vez melhor nesse sentido, de evitar que as pessoas, não doem por alguma questão, arraigada no sentido de boatos, né, então realmente é importante. E o que a gente sempre coloca é que os serviços, né, tanto o serviço, né, do no Hemocentro, que é o Hemopasso, tanto o serviço de hemoterapia do São Vicente, ajudam muito nessas informações com relação a isso, né. Então são os cuidados, assim, pertinentes. O Junho Vermelho, então, ele é um mês dedicado a toda essa doação de sangue, a incentivo para que hajam mais doadores de sangue. Ainda antes, nós conversávamos sobre o porquê o Junho Vermelho. Gostaríamos que você trouxesse para nós também essa explanação. O que é o Junho Vermelho? Por que, que essas doações elas oscilam tanto em períodos do ano? Então, na verdade, exatamente por junho ser um período, então, mais frio, né, é um período que, realmente tem a maior incidência de viroses, a questão das vacinações, acaba realmente sendo um mês que reduz bastante a quantidade, então, de doadores por conta disso. Eles acabam ficando inaptos, temporários, né, por essa condição. Então isso acaba realmente reduzindo bastante, né. É muito complexo, na verdade, essa questão de gerenciamento de estoque, né, porque no sentido, assim, de que existem períodos do ano em que há uma demanda maior, né, então às vezes, a questão da doação acaba reduzindo e a demanda segue igual. Então o que a gente sempre frisa é que mesmo que junho seja o de estímulo, todos os meses a gente precisa de doador, né. Então não é por causa do período, a gente acaba realmente estimulando mais que doem, é por conta do período do ano ser mais difícil das doações, mas a gente sempre lembra, assim, que a doação sempre é necessária, né, e que gerenciar esses estoques é bem complexo, né. O Hemocentro regional, ele distribui, né, o sangue para diversos municípios da região. Então isso tem uma demanda. Então realmente a gente precisa pensar nisso. Hoje o Hemocentro, tem algumas unidades em cidades, né, então Tapejara, Lagoa Vermelha, Frederico Westphalen, em que eles vão até lá, fazem as coletas na região, né, e trazem o sangue para fazer o beneficiamento, no Hemocentro. Então isso também é importante, então melhora, na verdade, a condição das doações, porque, teve momentos em que o ônibus ia até lá, né, teve momentos em que ônibus eram trazidos de doadores para cá. Então para facilitar isso, foi se, produzido então essas unidades, que são unidades de coleta. São pessoas treinadas no município,
né, para poder fazer a coleta e vai o administrativo do hemocentro aqui para auxiliar nesse caminho. E daí traz o sangue, é beneficiado e depois distribuído novamente. Então é importante cada vez mais a gente poder estar mais próximo do doador para facilitar também nesse sentido de ampliar, né, as doações. Esses espaços de coleta em municípios distantes, eles também promovem mais acessibilidade para que os pacientes, para que familiares consigam doar sangue de forma mais fácil também, né, doutora? Exatamente, para facilitar, essas doações, né. Então, o que a gente pretende, na verdade, é estimular realmente a doação e que realmente esses estoques sejam bem gerenciados nesse sentido, né. Então, se doa, lembrando que, esse sangue doado, ele tem um período máximo de local de armazenamento por até 35 dias. Raramente ele fica 35 dias, porque ele é muito utilizado, né, então tem todo esse cuidado com relação a isso, né, então as doações precisam ser feitas de tempo em tempo exatamente para poder manter todo esse estoque. Doutora, como a comunidade e as pessoas que estão em casa podem nos ajudar a fortalecer essa doação de sangue para que não seja só no Junho Vermelho, mas que também todos os meses do ano hajam doadores de sangue? Então, importante realmente é a informação, eu acho que isso que a gente está fazendo, né, que é comunicar, informar, é importante. Lembrar que os 2 serviços trabalham sob agendamentos, né, então isso também para poder gerenciar de uma maneira mais adequada, né, então para que naquele dia que você vá doar, você efetivamente consiga doar. E essa informação perante, as questões, então, deve ir com documento com foto, né, habitualmente, quando chega ao hemocentro, vai fazer um cadastro, vai fazer uma triagem clínica, então é importante saber que a doação não é um procedimento, rápido, que a pessoa tem que ir com tempo, né, porque tem que fazer esse cadastro, tem que fazer a triagem, vai fazer a coleta, depois a coleta ele vai ser, cuidado, né, para ver se ocorreu tudo de uma maneira, adequada, então tem que ir com tempo, né, tem que fazer esse agendamento, tem que ir com tempo e tem que estar bem de saúde, né, então preferencialmente não estar usando nenhum medicamento, tem alguns medicamentos que são, de inaptidão, né, então também se tem alguma dúvida ligar para o hemocentro antes de ir até lá, para que efetivamente possa, no momento que vai doar, realmente doar esse sangue, né, então acho que a informação é importante. Hoje temos a questão da idade, né, que é 18 até aos 69 anos, e que, a pessoa que nunca doou, né, então realmente é importante que possa fazer isso, né, então é importante a definição. Doutora Denise, além da hematologia, um outro tema muito presente no seu consultório é a questão de ferro no sangue, como é popularmente conhecido. Principalmente quando aparecem alterações nos exames laboratoriais que assustam a muitos. Ah, nós gostaríamos de saber o que é a ferritina e por que ela é tão importante para a nossa saúde, para o bom funcionamento do nosso organismo. Então esse assunto é muito importante, no sentido de que os distúrbios de ferro fazem parte, né, da hematologia, exatamente porque o ferro, ele é extremamente importante na produção sanguínea, né, tanto que cada hemácia, né, que é uma célula sanguínea, ela, conduz com ela 4 hemocomponentes de ferro. Então a produção do sangue é extremamente fundamental que ferro exista. Tanto, nas anemias, por deficiência de ferro, né, então os distúrbios de ferro vão desde uma deficiência, que é uma carência, então as anemias são condições, né, por falta de ferro, eh, de uma certa maneira, assim, nos nossos países, né, países em desenvolvimento, assim, uma realidade, né, no sentido que a falta vai acontecer na criança, na gestante, no idoso, né, então é um distúrbio importante e que a gente tem que realmente, né, poder adequar, exatamente porque isso vai trazer uma condição, né, de fraqueza, de cansaço, de adinamia secundária à anemia. E é uma anemia, vamos dizer, de 10 pacientes com anemia, 8 são deficiência de ferro, né, então isso desde, né, causas, né, por déficits alimentares, por distúrbios de sangramento, né, então na mulher eventualmente, né, com sangramento, vaginal acentuado, e também não podemos deixar de pensar nas neoplasias também do trato gastrointestinal que acabam causando perdas, né, então normalmente a gente vai ter perda pelo tumor, então é fundamental que a anemia, além do diagnóstico de uma anemia por falta de ferro, além do tratamento, a gente possa também tentar entender a causa disso, né, então isso seria um dos distúrbios do ferro.
O outro distúrbio, que seria o outro lado da moeda, seria a hiperferritinemia, que também é uma realidade no sentido, assim, de investigação. Então, na Imato, em especial, a gente tem muito isso, né, então a gente precisa realmente investigar, né, o que que está causando. É um perfil metabólico, então, ou seja, o paciente tem, sobrepeso, tem triglicerídeos aumentados, ácido úrico aumentado, ferritina aumentada, provavelmente seja uma causa metabólica, né. Existem causas de ordem genética, que é a hemocromatose hereditária, que também a gente deve investigar. A partir da investigação, vai se ver então o que que você necessita fazer. Então, índices de ferritina acima de 1000, índice de saturação acima de 45%, eles são danosos também. Então, assim como a deficiência de ferro é um problema, o excesso de ferro também é. Porque então, a nível de fígado, de pâncreas, né, de coração, acaba acumulando. Exatamente, são os órgãos que são preparados para ter essa reserva de ferro só num certo limite. E isso faz então com que esse órgão possa, ter um problema, né, então principalmente na parte hepática, pode conduzir a uma esteatose, né, pode conduzir a uma cirrose e até uma neoplasia do órgão, né, secundário a esse ferro em excesso. Então hoje se vê muito, assim, essas ferritinas, porque os demais médicos estão solicitando, né, então é importante também. O que a gente sempre frisa para os colegas é que não solicite somente a ferritina, porque ela sozinha, ela é uma proteína de fase aguda. Então, se a pessoa está resfriada, vai vir aumentada. Então, é importante sempre conduzir ferro sérico, saturação de transferrina, que são outros exames, para exatamente entender se o problema realmente é real, né? Se não é um reacional somente, né? E nós, na Hemato, estamos realmente para poder dividir o que é metabólico, o que é hemocromatose, para poder conduzir o melhor tratamento. Então, a gente vive esses 2 mundos de uma certa forma, né, então uma anemia ferropriva deve ser tratada e investigada, e uma hiperferritinemia, então que é a ferritina em excesso, também deve ser investigada para descobrir a causa. Doutora, muitas pessoas associam a ferritina alta apenas ao excesso de ferro. Isso é verdade? É mito? Há outros fatores que possam ser desencadeantes? Então, as principais causas que a gente vê são as metabólicas mesmo, né, então hoje a gente sabe, né, dessas realidades, né, da obesidade, né, da alimentação inadequada, do uso do álcool em excesso, então são condições que podem levar, a um aumento, vamos dizer assim, dessa absorção do nível de ferro, né. O que nos cabe realmente, assim, é tentar dirimir o que que é o quê, né. Então sempre na medicina a gente tem isso, né, então descobrir a causa para ir atrás do real motivo e tratar de uma maneira efetiva. É muito ruim realmente, assim, se o paciente segue com alterações, e isso ao longo da vida vai trazendo esse dano, né. O que que a gente sabe de hemocromatose hereditária, que é o perfil genético, nos homens em especial, costuma-se aumentar essa quantidade dessa reserva a partir dos 30 anos, então vai acumulando. Então 30, 40, 50, 60 e 70 anos, às vezes o paciente já vem numa condição orgânica com esse excesso de ferro, já com dano no órgão. Então já vai ter lá uma cirrose, já vai ter uma insuficiência cardíaca, pode ter uma diabetes secundária ao distúrbio do pâncreas. Então são várias condições. Então a gente podendo prevenir, a medicina é importante para a gente tentar prevenir, né? Prevenir a condição que vai ser crítica depois. Porque lá aos 80 anos, aí não adianta mais a gente querer tirar a ferritina, né? Porque já vai estar dentro do órgão a um ponto que esse órgão não vai estar mais funcionando de uma maneira adequada. Então, por isso é fundamental que os colegas solicitem como uma avaliação geral, e a partir daí a gente poder definir o que que realmente tem em termos da etiologia. Nós sabemos que a automedicação é um risco que deve ser evitado. A ingestão de ferro, quando há uma deficiência no organismo, também é indicada ou as pessoas elas devem evitar? Então, é como eu falei no início, na verdade uma anemia ferropriva, tem, aí algumas características, né. Deve ser reposto ferro nesse momento, deve ser reposto, né, a gente tem índices de ferritina ideais, né, então depende da faixa etária para os índices serem, considerados adequados. Toda a reposição de ferro ou de vitaminas em geral, ela deve ser adequada conforme a dosificação sanguínea, né.
Então, esse que é a questão. Hoje, né, é muito arraigado: "Ah, vou usar a vitamina", mas tem que ver se realmente, organicamente, você necessita dessa vitamina, né. Então tudo que é em excesso também é problema. Então o equilíbrio disso é importante, né. Então toda vez que a gente repõe, a gente vai repor com objetivo. Então no caso da anemia, vai repor para melhorar a anemia, para melhorar a ferritina, até um certo limite, né, não vai ficar repondo esse ferro para sempre, né. O que existe realmente, assim, é que às vezes o paciente vem com índice de ferritina aumentado, e na investigação da história clínica a gente investiga, se está usando algum medicamento, se está usando alguma reposição vitamínica, e às vezes está. Então também faz parte desse contexto de avaliação do paciente, ele pode ter um aumento de ferro por estar usando um repositor de ferro, talvez sem necessidade. Então, por isso que é importante realmente ir ao médico, fazer os seus exames, fazer as suas avaliações e ver o que realmente precisa. Doutora, nós já falamos sobre sintomas, sobre cuidados, mas nós gostaríamos de saber, principalmente, o que as pessoas podem fazer para evitar. Então, como a prevenção ela pode atuar neste quesito, nessa anemia, para que as pessoas não tenham deficiência, mas que também não tenham aumento de ferro no organismo? Como as pessoas podem se prevenir? Então, na anemia ferropriva, de uma certa forma é importante, assim, claro que no momento que está com anemia, somente a alimentação não vai resolver, mas ela faz parte desse contexto de tratamento, né. Então, uma dieta bem equilibrada, né, com o uso de proteínas, né, normalmente proteínas de origem animal, é importante nessa reposição, né. O que a gente cuida bastante é na questão da criança, então é muito comum, às vezes, a criança fazer deficiência de vitamina por erro alimentar. Então, estar repondo leite em excesso, então a gente sabe que o cálcio, ele pode interferir na absorção. Então isso tudo é importante nesse sentido de cuidados, assim, né. Então na dieta, se tiver algum sangramento, investigar esse sangramento. A partir dos 45, 50 anos é importante fazer endoscopia, colonoscopia, para ver se tem alguma perda, gastrite, algum pólipo. Então, sempre o que a gente fala, assim, né, a investigação é fundamental, né, e o equilíbrio disso. Quando o paciente chega ao consultório com um diagnóstico de anemia ferropriva, habitualmente passa pela avaliação de orientação nutricional, suplementação ou medicação oral ou injetável, se o grau de anemia é muito acentuado, e habitualmente ele tem que fazer um retorno. Então esse retorno é importante para ver se o tratamento deu certo, se aderiu ao tratamento, então isso é importante. E a mesma coisa para hiperferritinemia. Então, sempre que a gente estabelece uma causa, é importante então, olha, vamos fazer, né, uma sangria terapêutica, que é um dos tratamentos para hiperferritinemia, quantas sangrias você vai fazer? Até quando, até quanto você vai fazer? Então é importante esse objetivo de tratamento, tanto para anemia ferropriva quanto para hiperferritinemia. Eu tenho que atingir uma meta. E em tudo a gente tem esse equilíbrio, assim, né? Então, nem tanto o céu, nem tanto a terra, a gente precisa realmente, né, justificar os tratamentos e ter o objetivo de tratamento. Por falar em cuidado especializado, recentemente Passo Fundo e toda a região ganharam um novo centro de hematologia e hemoterapia, que é o Hemovitare. O que este projeto, que reúne profissionais tão capacitados e excelentes, representa para toda a nossa região? Então, essa é a nossa novidade, né, na verdade o Hemovitale, ele vem, de uma parceria, né, em medicina a gente tem muito isso, então, somos 3 hematologistas, né, hemoterapeutas, o doutor William Chaves, doutor Leonardo Santos e eu, que nos reunimos, né, para então, ter, né, essa clínica, esse centro de hematologia de Passo Fundo, de uma certa forma, assim, eu já atendo há algum tempo, o doutor William também, o doutor Leonardo, né, vindo, então, compôs essa equipe, né, então somos 3 hoje, e para então fazer essa abertura do Hemovitale, que significa vida, né, que o sangue é vida, enfim, e estaremos, né, prontos e preparados aí para atender, né, a população em geral, assim, nos diversos distúrbios, né, secundários aí à necessidade. Então desde as anemias ferroprivas, coagulopatias, as neoplasias do sistema hematopoético também, né, então a leucemia, os linfomas, mieloma. Então a abertura do centro significa isso, né, na verdade uma parceria entre os 3. Estamos trabalhando no Hospital de Clínicas de Passo Fundo,
que é um hospital, então, também especializado, preparado realmente para atender esses pacientes. Então, realmente estamos muito felizes com essa novidade e esperando, assim, né, o 14 de junho para ser, então, o nosso início de tudo. Como a experiência desses profissionais com trajetórias diferentes pode contribuir para o atendimento dos nossos pacientes? Então, quando a gente trabalha em equipe, é interessante, né, então, porque, nós temos, então, junto ao hospital, os residentes de medicina interna que nos acompanham também, e habitualmente a gente faz os rounds, né, que são as discussões. Então, às vezes, eles ficam meio impressionados, porque, vamos dizer, dentro dos 3, às vezes, as ideias são um pouco diferentes, então, ajuda muito isso, né, então, porque a gente sabe que as pessoas não pensam da mesma maneira, por mais que a gente tenha protocolos, enfim, né, pré-estabelecidos para os tratamentos, sempre, né, um ajuda o outro. Então acho que isso é importante, né. Eu que estou há mais tempo, o doutor William chegou depois, o doutor Leonardo estão chegando, o doutor Leonardo, em especial, foi meu aluno, né, na Universidade de Passo Fundo, ele passou com a gente na medicina interna também no Hospital de Clínicas, fez a residência e retornou para trabalhar com a gente, né, então acho que isso é bem importante, porque como a gente diz, a gente está aqui para plantar semente também, e nada melhor do que ter então esse sangue novo aí, né, para nos trazer também mais novidades. A gente como equipe tem sempre alguém, indo estudar fora, sempre tem, eventos, congressos que a gente participa, então acho que isso é importante, né, e realmente, assim, ter um centro de hematologia em Passo Fundo, o Hemovitale, realmente é importante, assim, né, acho que a gente precisa realmente, consolidar tudo isso, e trazer realmente, assim, essa experiência, esse cuidado, né, essa humanização, né, perante o tratamento, então realmente a gente, está bem feliz com essa novidade. Doutora, qual é a visão do Hemovitare para os próximos anos aqui em Passo Fundo e para o atendimento de pacientes de toda a nossa região? Então, o que a gente procura realmente, assim, é oferecer esse trabalho, né, esse serviço realmente, com relação às doenças em si, ao cuidado, né, então acho que é realmente muito importante que a gente possa, tratar esse paciente muito bem, trazer o que tem de melhor em termos de tratamento, com toda a sua condição, né. Então, a gente sabe o quanto é importante, no momento de um diagnóstico de uma doença neoplásica, a gente poder dar esse norte, né, então o que que precisa fazer? São exames de estadiamento, é biópsia de medula, é o tratamento específico, então, a gente oferece realmente, assim, esse tratamento diferenciado, esse olhar diferenciado perante esse cuidado. O Servicast, ele conta com o apoio de profissionais, empresas e parceiros que contribuem muito para o alcance de todas essas informações e disseminação de informações para todo o Rio Grande do Sul. Este episódio, ele conta com o apoio do Hemovitale, que abre as suas portas, então, oficialmente, neste mês de junho, justamente no mês de incentivo à doação de sangue. Para falar com mais propriedade, eu vou ler aqui um novo endereço, então, que é o Centro de Hematologia de Passo Fundo, no Medcity Tower, onde a doutora Denise já possui o seu consultório também. O consultório ele está localizado na rua Paissandu, número 549, no centro aqui de Passo Fundo, na sala 1205, um local de fácil acesso e um consultório lindo que foi entregue para toda a população. Também as pessoas podem acessar o movitale.com.br e as redes sociais, que diariamente há conteúdos por lá também, né, doutora? Exatamente. Então, agradeço a todos, realmente a gente fica muito, disponível, né, a todos com relação, às doenças, atendimentos, estamos também para informar, comunicar e trazer realmente o que tem de melhor dentro da hematologia e hemoterapia. Então agradeço realmente a oportunidade, né, da SEBPREF, sempre uma parceira da gente, né, então muito obrigada. Doutora Denise, obrigada pela sua participação, por compartilhar tanto conhecimento, que a gente sabe que a sua experiência é muito vasta e que, assim como a Série Pref, você também trabalha com esse atendimento humanizado, de alcance a todas as pessoas. Este episódio ele está disponível no YouTube, Serve Pref, também está disponível no nosso Instagram, com recortes nas redes sociais do Hemovitale, para que todos consigam assistir quando acharem necessário, e esse novo lançamento, então, do Hemovitale, agora neste mês de junho. Sevcast, conteúdo que cuida. Obrigada por estarem conosco e até o próximo episódio.